Olá, essa é a nossa quinta aula sobre noções de direito público para concurso municipal. Quinta aula que estamos estudando a Lei Orgânica de Belo Horizonte, do município de BH. Nós estamos estudando o poder legislativo ainda, uma das competências da administração municipal. E hoje a gente dá continuidade ao estudo do processo legislativo, ou seja, do processo de elaboração de algumas normas. Nós já vimos no artigo 85 quais são as normas que são elaboradas pelo município de competência da Câmara, que são emenda à lei orgânica, leis, resoluções e decretos legislativos. Vimos, quórum e condições para projetos de lei orgânica, vimos de quem é a iniciativa das leis e vimos a competência privativa da Câmara e do prefeito. Artigo 89. Salvo nas hipóteses previstas no artigo anterior, a iniciativa popular em matéria de interesse específico do município, da cidade ou de bairros pode ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado do município, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Então, à exceção daquelas matérias que são de competência do prefeito, o povo pode apresentar projetos de lei, que é o que a gente chama de iniciativa popular, que em matérias que sejam de interesse do município, da cidade, de bairros ou de uma determinada região, mediante a apresentação de um projeto assinado por 5% dos eleitores. E quem vai organizar essa lista de assinaturas é uma entidade, uma pessoa jurídica, uma ONG ou uma fundação legalmente constituída, quer dizer, registrada em cartório, bonitinho como pessoa jurídica, e que essa entidade vai se responsabilizar pela idoneidade das assinaturas, para não haver fraude. Parágrafo 1º. Na discussão do projeto de iniciativa popular, é assegurada a sua defesa em comissão e no plenário por uma das pessoas que assinatar, um dos signatários, por um dos que tiverem assinado esse projeto de lei. Mas é claro que, se está sendo organizado por uma entidade, vai ser um representante, um advogado ou alguém dessa entidade. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo e no parágrafo 1º se aplica à iniciativa popular de emenda a projeto de lei em tramitação na Câmara, respeitadas as vedações do artigo 90, que proíbe aumento de despesa. Então, o povo não pode apresentar projetos de lei que impliquem em aumento de despesa para o município. Então, artigo 90. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa do prefeito, ressalvada a comprovação de existência de receita, e o disposto no artigo 132, que fala quais são as condições para aprovação de emendas a projeto de lei do orçamento anual. Nos projetos de iniciativa do prefeito, não pode haver aumento de despesa, exceto as situações para as quais já exista receita prevista no orçamento do município. Também não será admitido aumento de despesa nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara. Artigo 91. O prefeito pode solicitar urgência para a apreciação de projeto de sua iniciativa, salvo de lei orgânica, projetos de emenda
de lei orgânica não tramitam em regime de urgência. Os projetos de lei de iniciativa do prefeito, se ele pedir, vão tramitar em regime de urgência. Também não poderá tramitar em regime de urgência questões relativas a estatutos, códigos e que dependam de quórum especial para aprovação. Parágrafo 1º. Se a Câmara não se manifestar sobre o projeto para o qual foi solicitada urgência em até 45 dias, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação. Então, a Câmara tem 45 dias para se manifestar sobre o projeto para o qual foi dada a tramitação de urgência. Se ela não se manifestar em 45 dias, ele é incluído na próxima sessão e não se vota nada enquanto ele não for votado. Então, ele tranca a pauta. Regime de urgência não votado em 45 dias, tranca a pauta. Parágrafo 2º. O prazo do parágrafo anterior não corre em período de recesso da Câmara. Ou seja, janeiro, por exemplo, já que a sessão legislativa vai de fevereiro a dezembro. Artigo 92. A proposição de lei resultante de projeto aprovado pela Câmara será enviada ao prefeito que, no prazo de 15 dias úteis contados de seu recebimento, se aquecer, se concordará com aquela proposição de lei, a sancionará. Ou, se a considerar no todo ou em parte inconstitucional ou contrária ao interesse público, a vetará, total ou parcialmente. Parágrafo 1º. O silêncio do prefeito, decorrido esse prazo de 15 dias, importa a sanção. É a chamada sanção tácita. Parágrafo 2º. A sanção, expressa ou tácita, supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Então, se ele não se manifestar, se a Câmara tiver tramitado um projeto que deveria ser de iniciativa do prefeito, mas quem apresentou o projeto foi um vereador. Chega no prefeito, ele tem que votar, porque aquilo é ilegal, porque aquela matéria discutida ali deveria ser de iniciativa dele. Porém, ele concorda. A sanção dele, expressa ou tácita, a esse projeto de lei, supre a sua iniciativa. Então, aquele projeto que a princípio seria ilegal, por tratar de um assunto que seria de iniciativa exclusiva do presidente, vira uma norma legal. O prefeito publicará o veto e, dentro de 48 horas, comunicará seus motivos ao presidente da Câmara. Se o prefeito não concordar com aquela norma, se ele apresentar veto parcial ou total, ele publica e encaminha em 48 horas da publicação os motivos desse veto para o presidente da Câmara. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Você não pode picar o caput do artigo, você não pode picar o dispositivo ou o comando, não. O veto parcial, mesmo que ele não concorde com uma palavrinha, então ele vai vetar o artigo inteiro, ou o parágrafo inteiro, ou a alínea, ou o inciso. Parágrafo 5º, a Câmara tem, então, 30 dias a contar do recebimento da comunicação do veto para decidir em votação nominal, ou seja, não pode ser secreta, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto de 3/5 de seus membros, quando a matéria depender de aprovação por 2/3. Bom, o prefeito vetou a proposta de lei, parcial ou integralmente. A Câmara tem 30 dias para deliberar sobre esse veto, se mantém o veto ou se derruba o veto. Bom, a rejeição ao veto depende de votação diferente. Naqueles projetos de lei
cuja aprovação depender de 2/3, o veto somente será derrubado pelo voto de 3/5 dos vereadores. E naqueles projetos de aprovação com votação inferior aos 2/3, basta a maioria absoluta, a maioria dos membros. Se o veto não for mantido, se o veto for derrubado, a proposta de lei volta para o prefeito promulgar, para ele dar publicidade. Se o prefeito esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 5º, sem deliberação, sem que a Câmara analise o veto, ele será incluído na ordem do dia daquela reunião, da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições. Então, a análise de veto que não cumprir o prazo determinado também tranca a pauta, exceto naquelas situações de pedido de urgência do prefeito, não é prefeito, é prefeito. O veto deverá ser apreciado dentro de 30 dias, se não o for, entra na sessão seguinte, na reunião seguinte, sobrestando as demais proposições, então ele tranca a pauta, ninguém vota mais nada, a exceção é o pedido daqueles projetos que, porventura, naquela mesma reunião, estejam tramitando e que tenham recebido o pedido de urgência do prefeito. Parágrafo 8º. Se no caso dos parágrafos 1º e 6º, a lei não for promulgada pelo prefeito dentro de 48 horas, no caso dele sancionar, ou no caso do voto ser derrubado e da Câmara retornar o projeto para ele, o presidente da Câmara é que vai promulgar. E se este não o fizer no mesmo prazo, 48 horas, o vice-presidente é que vai fazê-lo, ok? Então, quando o veto for rejeitado e o projeto de lei voltar para o prefeito e ele não sancioná-lo e ele não promulgá-lo em 48 horas, o presidente da Câmara é que promulgará a proposta, e se ele não o fizer nesse mesmo prazo de 48 horas, o vice-presidente da Casa é que irá fazê-lo. Parágrafo 9º. O referendo à proposição de lei será realizado nos termos de legislação específica. Quando quiserem ouvir a população referendo sobre uma proposta de lei, deverá ser observado uma legislação específica que trata deste assunto. Artigo 93. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria dos membros da Câmara ou de pelo menos 5% do eleitorado. Nós vimos que a matéria constante de projeto de lei rejeitado ou prejudicado somente pode ser apresentado na sessão legislativa posterior, no ano seguinte. Porém, ela pode retornar para ser deliberada na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria dos membros da Câmara. Então, um prefeito quer retornar com aquela proposta que foi rejeitada ainda nessa legislatura, ele precisa colher a assinatura da maioria dos membros da Câmara ou, se for o caso de iniciativa popular, ter pelo menos 5% do eleitorado. Artigo 94. A requerimento de vereador, aprovado pelo plenário, os projetos de lei decorridos 60 dias de seu recebimento serão incluídos na ordem do dia, mesmo sem parecer. Deu entrada um projeto de lei e está tramitando na Câmara e dentro de 60 dias ele não foi votado. Então, o vereador pode requerer que ele entre na sessão seguinte, na ordem do dia da sessão seguinte, mesmo sem parecer das comissões. Os projetos de lei recebem parecer nas comissões, mas ele está lá tramitando há 60 dias, ninguém fez nada não, o vereador então pede que ele entre na sessão seguinte, para ser votado, apreciado e votado. Parágrafo único. O projeto somente pode ser retirado da ordem do dia a requerimento do autor, aprovado pelo plenário.
Ora, imagina, um projeto de lei que não passou pela Câmara, não teve controle de legalidade nenhuma, nem de orçamento. O vereador pede, ele vai para a ordem do dia, paf. Mas, se o autor do projeto não concordar, prefere que ultrapasse os 60 dias, mas que ele siga a tramitação e seja apreciado nas comissões, somente o autor pode requerer que ele seja retirado da ordem do dia e esse requerimento tem que ser aprovado pelo plenário. Pois muito bem, encerramos aqui o Poder Legislativo. Vamos para a 6ª aula, onde vamos ver o Poder Executivo, questões relativas ao prefeito, ao exercício do Poder Executivo. Dúvidas, adrifernandesbh@gmail.com. Meus livros aí, compra meu livro, gente. Compra, tá? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Bye, bye.